e que ele seria dado a um próximo que não era da família de Saul, Jonathan entendeu. Meu pai pisou na bola. E o reino vai para alguém. Não sou eu o próximo rei. Jonathan deve ter entendido isso muito claramente. E sabe por que eu acho que Jonathan entendeu isso muito claramente? Porque quando eu leio a história de Jonathan na palavra, eu percebo que ele era um homem temente a Deus. Ele entendeu que ali tinha alguma coisa errada. E aí o que acontece? Jonathan começa a proteger Davi, porque ele entende que Davi ia ser o próximo rei. Ele fala, não adianta lutar contra Deus. Deus já determinou. Se Deus determinou, quem sou eu para lutar contra isso? E ele fica muito amigo de Davi. Depois vocês leem isso daí lá em 1 Samuel, no capítulo 19 e 20, vocês vão ver essa história. E a palavra diz que Saul queria o tempo todo perseguir Davi. E Jonathan começa a defender Davi. E ele protege, ele confronta o pai, ele diz, pai, você está errado. Davi é uma pessoa valorosa, Davi é uma pessoa que nunca faltou com a ética e com o respeito com você. Nunca faltou com a questão da obediência ao rei. E você está perseguindo ele gratuitamente. E aí lá no capítulo 20, a gente vê um diálogo entre Davi e Jonatas, que é um diálogo muito interessante, porque Jonatas diz para Davi, Davi, eu vou te defender perante meu pai. Depois vocês leiam lá com mais detalhes. E Davi diz para ele, cuidado, teu pai é um homem rancoroso. Se teu pai estiver com muito rancor, ele não vai nem ligar que você é filho, ele vai querer ir contra você. E Jonatas diz, não, eu vou te defender. Davi fala, toma cuidado, toma cuidado. E nós olhamos, quando Saul começa a querer perseguir Davi e falar de Davi, Jonatas se levanta e vai defender o amigo. Isso está lá no 2 Samuel, 1 Samuel, perdão, capítulo 20, versículo 30, e diz assim, então Saul ficou muito zangado com Jonathan e disse, olha o que ele disse para o filho, seu filho é de uma mulher à toa. Está escrito isso na Bíblia, hein? E agora eu sei que você passou para o lado de Davi, trazendo desonra para você e para sua mãe. Enquanto Davi for vivo, você não será rei deste país. Vá agora e traga-o aqui, porque preciso que ele morra. Por que você quer que ele morra? Perguntou Jonatas. O que ele te fez? Resposta típica de quem sabia que Davi ia ser o rei. Sabia que o reinado tinha sido tirado dele. E sabe o que acontece no versículo 33? A palavra diz assim, então Saul atirou a sua lança contra Jonathan para matá-lo. E assim Jonathan compreendeu que seu pai estava mesmo resolvido a matar Davi. Queridos, uma pessoa que tem caráter, ela mantém firme a sua posição, independente do que vai acontecer com ela. Davi poderia, Jonathan aqui poderia ter falado, na hora que ele percebeu que o pai estava nervoso, abrandava o tom de voz e tudo mais, ele não, ele falou para o amigo que ele ia defender. Foi exatamente o que ele fez. A ponto de colocar a sua vida em risco, mas ele manteve o seu caráter e a sua promessa. Não se preocupou com aquilo que era a reputação dele. Saul o tempo todo preocupado com a reputação. E Jonathan falou o seguinte, eu prefiro continuar amigo daquele que vai ser rei, do que ficar lutando por um reino que já foi tirado da minha presença. Porque ele entendeu que com Deus não se brinca. Se Deus disse tirou, tirou. Não adianta ficar lutando contra. É isso que a gente tem que nos preocupar. Jonathan preocupou com o seu caráter. Saul tentou matá-lo, mas ele se manteve firme no propósito que ele tinha feito de defender o amigo. E vocês sabem a história. Jonathan morre numa batalha junto com Saul. A última batalha que eles enfrentam, os dois morrem. Só que Davi cumpre a promessa que ele havia feito ao amigo. Porque ele lembra, depois que o reino estabiliza, depois que ele vira rei sobre todo Israel e ele está em Jerusalém, ele fala, opa, o meu amigo Jonathan teve um filho. Onde está esse filho? Porque eu prometi que os descendentes dele o guardariam. E ele cumpre a promessa. Porque ele traz o filho de Jonathan para viver com ele. E a palavra diz que ele coloca ele em honra no palácio e ele não precisa mais fazer nada, porque ele vive ao lado de Davi. Davi também cumpriu a sua promessa. Querem um outro exemplo? Para nós vermos a questão de manter o caráter? Vocês vão se assustar com esse exemplo agora. Porque o exemplo é Davi. Por incrível que pareça, o exemplo de caráter é Davi. Pô, mas como Davi? Ele pecou, ele fez um monte de coisa. Sim.
Tem uma passagem na vida de Davi que ele dá muito mais valor à sua reputação do que ao seu caráter. Quando ele peca com Betsabá e manda matar o marido dela, Urias, ele está preocupado com o quê? Com a sua reputação. E vejam, passa quase um ano, um pouco menos que um ano, porque imagine, ela fica grávida, o neném nasce, aquela coisa toda. É aquilo que eu já falei para vocês, às vezes a gente lê a Bíblia e não tem noção do tempo. Ele fica quase um ano nessa situação do bem bom. Ele fica quase um ano. E eu imagino como devia ser isso na vida de Davi, bispo, porque ele saía na rua, todo mundo falava assim, olha que rei que nós temos. O valente dele morreu, e para não deixar a mulher sozinha, ele tomou a mulher como esposa, levou para o palácio, que rei que nós temos. Nós, como israelenses, estamos felizes, porque Davi é um tremendo rei, cuida do seu povo, e ele só preocupado com a reputação. E ele lá no bem bom, porque a palavra diz que ele entrava todo dia para orar no templo. Então ele estava lá, entro no templo, sou bonzinho com todo mundo, minha reputação está 100%, o meu percentual de aceitação está super alto, eu não estou nem um pouco preocupado com o que está acontecendo. Só que Deus estava. E um dia Deus levanta Natan e fala assim, Natan, chega, vai lá e confronta Davi. Confronta Davi porque não dá mais para ele viver assim. Sabe por que Deus confronta Davi? Primeiro para tirá-lo do pecado e trazer a razão. E depois para testar o coração dele. E aí lá em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 12, Natan vira para Davi e diz assim, você pecou escondido em segredo. Lembra? Caráter é o que a gente faz quando ninguém está olhando. E Natan diz isso para ele. Você pecou escondido em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para que todo o povo de Israel possa ver. Esse é o que Natan fala para Davi. Queridos, o que faz um homem preocupado com a sua reputação? Pensa um pouquinho. Um homem preocupado com a sua reputação nesse momento, usaria o seu poder de rei para tentar calar Natan. Cara, se você falar, eu te mato você, mato tua família, tua geração, não vou deixar ninguém vivo. Você vai ver só uma coisa, minha reputação ninguém pode afrontar nesse momento. Mas não foi isso que Davi fez. Davi fez exatamente o contrário. E aí no versículo 13, Davi responde para Natan, então Davi disse, eu pequei contra Deus, o Senhor. Olha a diferença de Saul. Saul só disse, eu pequei. Eu pequei. É aquele arrependimento falso, aquele arrependimento de quem foi pego na boca da botija, mas não se arrependeu do que fez. Não é pequei, me perdoa. Davi não, ele diz assim, eu pequei contra Deus o Senhor. E Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Querido, sabe o que houve nesse momento? Um arrependimento profundo. Nesse momento, o homem que é colocado na Bíblia como homem segundo o coração de Deus, falou, para tudo, eu estou errado. Tem um ano que eu estou preocupado com a minha reputação, quando eu devia estar preocupado com o meu caráter. E olha como Deus é bom, que Deus me deu a oportunidade de restaurar o meu caráter. Nesse momento, quando ele responde a Natan, sabe o que ele estava dizendo? Quer falar para todo mundo que eu sou um sem vergonha, que eu errei, que eu matei Urias, que eu fiz tudo? Pode falar. Só não me tire a presença do Senhor. Eu perco até o reino, mas não me tire a presença do Senhor. Ele restaurou o caráter. Sabe quando o nosso caráter começa a ser restaurado? Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, queridos. Quando nós nos arrependemos do que nós fazemos e voltamos à presença do Senhor, o nosso caráter começa a ser restaurado. É isso que nós devemos pensar. E essa mudança depende de nós entendermos os valores e princípios de Cristo e permitirmos que Ele entre na nossa vida. 2 Coríntios 5,17, Paulo diz uma coisa interessante aos Coríntios. Ele diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Querido, tudo é novo na nossa vida. Você é uma nova criatura. Não importa se o seu arrependimento começa hoje, não importa. Quando você se arrepende, sabe o que Deus faz? Deus te dá uma folha em branco para você começar a escrever sua história de novo. Você recebe uma nova chance. Ah, mas e o meu passado? O teu passado é passado. Deus não vai mais ter que usar o teu passado. Ah, mas os homens vão.
Isso é um problema dos homens, não seu. E aí o teu caráter é dizer, sim, eu fiz, eu fui um pecador. Sim, eu cometi aqueles erros, mas em Cristo eu não cometo mais. Essa é a diferença, queridos. E essa página em branco que nós recebemos é para que nós escrevamos uma nova história. Tem até um louvor que diz, uma nova história Deus tem para nós. É a nova história que nós escrevemos. Nós precisamos saber como fazer isso, dentro dos princípios e valores da palavra. Por isso que Paulo diz, sede imitadores de Cristo. Porque a coisa mais importante que tem é ser imitadores de Cristo. Claro que nós devemos imitar todas as partes de Cristo, mas imitar o seu caráter é aquilo que nos fortalece, o caráter é a nossa raiz, o caráter é aquilo que nos mantém firmes. É isso que nós precisamos, queridos. E para finalizar, porque hoje ainda temos ceia, depois temos um bolinho da comemoração do aniversário, eu queria ler um texto que eu peguei peguei esse texto de um homem chamado William Hurst Davis. Esse homem é um grande estudioso do Novo Testamento, é um teólogo do Novo Testamento. Preste atenção no que ele escreve. As circunstâncias nas quais você vive determinam a sua reputação. A verdade na qual você crê determina o seu caráter. Reputação é o que pensam a seu respeito. Caráter é quem você é. Reputação é a sua fotografia. Caráter é a sua face. A reputação fará de você rico ou pobre. O caráter fará de você feliz ou infeliz. E agora a frase que eu mais gostei desse texto dele. A reputação é o que os homens dizem a seu respeito no dia do seu funeral. Caráter é o que os anjos falam de você perante o trono de Deus. Queridos, nós que escolhemos, eu prefiro que os anjos falem de mim. E falem bem. Então eu queria convidá-los a orar essa manhã. Eu queria que a gente pudesse orar. Eu vou pedir para minha esposa fazer essa oração. Eu queria que